Olá, tudo bem? Mais um FuteboraCast no ar. Sejam muito bem-vindos. Então, a gente já está aqui nesse terceiro episódio e hoje tem um convidado para lá de especial. Mas antes de eu apresentar esse convidado, a gente precisa falar de água mineral Serra Grande. É saúde que jorra da pedra. Uma empresa 100% brasileira com qualidade internacional. Já estou aqui com a minha água mineral Serra Grande, que apoia aqui esse projeto FuteboraCast. Deixa eu falar também do Mix Mateus, a rede de atacarejo que faz parte do coração de milhões de pessoas, de milhões de empreendedores. Então, deixa eu dar uma dica para você. Compre tudo para o seu negócio, compre tudo para sua casa no Mix Mateus. E você que pensa em adquirir a sua moto ou trocar aquela que você já tem, deixa eu falar para você, ó. Vende, contempla e entrega. Eu tô falando do consórcio Honda Nossa Moto. Aqui, olha, tem o número do telefone, o DDD 85981 19 1300. Entra em contato, faz teu orçamento, enfim, fica por dentro de tudo. Repetindo, ó, consórcio Honda Nossa Moto. E agora a gente vai apresentar o convidado de hoje, um cara bastante conhecido, né, no meio do futebol, um tricolor que chegou no Fortaleza em 2015 com aquele desejo, aquele objetivo de tirar o time da Série C do Campeonato Brasileiro. Conseguiu. Para falar a verdade, conseguiu muito mais do que isso. Eu estou falando dele, do CEO do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paes. Paes, obrigado aqui pela sua presença. Eu sei que a agenda é assim, ó, lotadinha, mas você hoje está aqui para conversar com a gente. Acho que a gente tem muita coisa para falar dessa sua trajetória dentro do Fortaleza Esporte Clube. Caio, satisfação enorme estar aqui. Tenho carinho, apreço por você, né? Nos conhecemos aí de outros carnavais, de muito tempo aí ligado ao esporte, ao futebol mais especificamente, futsal também lá atrás, né? E uma alegria estar aqui com você, poder bater esse papo, falar de forma descontraída, leve, né? Aqui no Futebora Cast. Então bora. Então bora, Bora simbora. conversar, Marcelo Paes. Primeiro eu queria aqui começar tocando no assunto. Por que você decidiu entrar no futebol, nesse meio do futebol? Foi realmente uma paixão, assim, de torcedor? Eu já vi alguns vídeos que o torcedor até brinca com a musiquinha, né? Saiu da arquibancada, mostrou como é que faz, presidente Marcelo Paes. Então, em 2015, o que foi que fez assim, ó, na cabeça do Marcelo Paes para dizer, não, eu vou entrar nessa missão, vou para dentro do clube de futebol e com objetivos para fazer o melhor? Bem, de fato, nasce de uma paixão, né? Eu sou apaixonado por futebol, futebol permeia a minha vida inteira, desde criança, né? Tudo relacionado a futebol eu consumi de alguma maneira, de jogar, de treinar, de competir, de jogar futebol de botão, videogame. Os bonecos que eu tinha para brincar, eu dividia por cor, aí cada era um time. Então tinha o time verde, o laranja, o Equipes. vermelho, as equipes, né? Tudo, colecionava de figurinha, revista Placar, tinha assinatura. Ou quando deixou de existir a assinatura, eu comprava na banca todo mês, ou toda semana, quando era semanal. Então, sempre consumi tudo relacionado a futebol. Então, o futebol é uma paixão. E o meu time de coração, Fortaleza. Então, quando tive a oportunidade de entrar no clube, juntar essas paixões pelo Fortaleza e pelo futebol com a minha vocação profissional, que é ser gestor. Então, entrar no clube foi a junção da paixão com a vocação. E como você bem falou no início, na apresentação, o desejo de ajudar, né? O desejo de ajudar o Fortaleza. Vivi um momento difícil, e eu achava que de alguma forma poderia contribuir, poderia ajudar. E se eu não tivesse conseguido, eu teria tentado, pelo menos, né? De contribuir com o clube que eu amo. Graças a Deus, algumas coisas deram certo, a gente está aqui hoje, mas nasceu justamente de uma paixão e continuo apaixonado pelo futebol. Futebol é algo que me move muito. Naquele momento, que foi em 2015, né? O teu primeiro momento ali Sim, dentro sim. do clube, né? Enfim, como diretor, fazendo parte da diretoria. De quem foi o convite? Foi do Jorge Mota? Foi do presidente na época? Porque, assim, é muito difícil, pai, você ganhar uma oportunidade para fazer algo quando não se tem experiência. Naquele momento, Marcelo Paes não tinha experiência dentro do futebol, né? Do dia a dia. Legal. Essa pergunta é interessante. Como eu falei, eu tinha um desejo de ajudar o Fortaleza. Então, eu fui tentando me aproximar do clube de alguma maneira, de pessoas ligadas ao clube.
Então, fiz parte de um grupo chamado Confraria Tricolor. Sim. A Confraria é um grupo, desculpa, um grupo de WhatsApp mesmo, né? Claro que a gente se reunia também periodicamente em eventos sociais, mas é um grupo de WhatsApp que existe até hoje. E esse grupo tinha como objetivo ajudar o Fortaleza. Ajudar o Fortaleza. Eram pessoas diversas da sociedade, né? De Sim. engenheiro, arquiteto, médico, empresário, né? Pessoas diversas. E tinha uma contribuição mensal para esse dinheiro ia para o Fortaleza, para comprar equipamentos, né? Material de treino, assim, para preparação física, o que fosse. Uma demanda que viesse da diretoria, a confraria tentava ajudar. Entendi. E um grupo muito plural. De lá da confraria saíram muitos nomes que hoje estão na diretoria. E eu entrei no grupo, comecei a participar, comecei a opinar, a falar sobre futebol. E, assim, acho que as pessoas acharam, pô, esse cara aí pode ajudar o Fortaleza, ele tem um potencial aí de ajudar. O grande líder do grupo era e ainda é o Jonas Carlos, pessoa, assim, que eu devo muito, sou muito grato, né? E o Jonas era próximo ao Jorge Mota. Sim, era o presidente. Não, ainda não era o Não, presidente. o Jorge Mota não era o presidente ainda. Não era. Foi 2014, ainda era Osmar Baquite. 2014. Né? A gente ajudava ali, a confraria ajudava. Houve uma eleição, o grupo da confraria decidiu apoiar o Jorge Mota. O Jorge Mota ganhou a eleição. E ao ganhar a eleição, quando foi formar a diretoria, o Jonas disse, rapaz, leva o Marcelo para ser diretor de futebol. Eu só tinha 31 anos de idade, né? Era novo, né? 31 para 32, que era janeiro. E o Jorge, no começo, quem é? Não conheço, muito novo, futebol é uma pasta muito importante e tal. Demorou umas 2 semanas, ele aceitou, né? E aí começamos a trabalhar e virei um amigão do Jorge Mota, sou muito grato a ele também, até hoje a gente tem uma relação excelente com ele, com a família. Então foi assim, foi me dispondo a ajudar, entrando na Confraria Tricolor, ajudando através da Confraria Tricolor, veio a eleição, o Jorge ganhou e a confraria, através do Jonas, me indicou e o Jorge aceitou a indicação. E hoje as pessoas olham para o Marcelo Paes e falam assim, o cara que fez acontecer, né? Olham para a situação da mudança de patamar do clube, né? Não só ali dentro das 4 linhas, mas num todo. Mas lá no começo, Paes, qual foi a principal dificuldade? Naquele momento que você não tinha experiência, que assumiu uma pasta importante dentro do clube? Bem, eram várias. Posso falar mais de uma para não dizer a principal? Pode, fica à vontade. Assim, primeiro, a inexperiência, sim, né? Eu gostava de futebol, conhecia alguma coisa, né? Entendia do jogo, conhecia mercado de jogadores. Mas quando a gente entra lá, a gente vê que a gente conhece pouco, né? Que é muito mais. Para se tornar um profissional é muito mais. Mas eu tinha essa sensibilidade esportiva, fui atleta amador, né? Competi, tinha jogadores profissionais que eu conhecia, que tinham jogado comigo na adolescência, então eu tinha alguma vivência ali no futebol, mas era inexperiente, lógico, né? Então a inexperiência causava um descrédito por parte da torcida. A torcida olhava para mim e dizia, quem é esse cara? Diretor de colégio. Eu lembro que muito falavam o seguinte, esse aí só sabe fazer interclasse. Né? Isso ficou público, né? Assim, virou um meme até. Só sabe fazer interclasse, só não sabe montar time de futebol. Então é ruim, você é muito jovem, ainda inseguro, natural. E no time que tem uma torcida, uma pressão, num momento muito difícil. Muito difícil, o outro ponto era esse momento extremamente difícil de um clube com poucos recursos, numa Série C, com a torcida magoada, machucada, né, de muito tempo sem conquista. Então, no ano que eu entrei, o Fortaleza estava na Série C e estava há 4 anos sem ser campeão cearense. Era uma seca total. Sim. Né? Graças a Deus, naquele ano a gente já foi campeão cearense, o famoso gol do Cassiano. Cassiano que eu ajudei a contratar. Ajudei a formar aquele time de 2015 como diretor de futebol. Então, aquilo ali também me deu, digamos, uma sobrevida. Né? Sim, e o título, né? Tirando o penta do rival. Do rival e tal. Então, do Ceará, não tem problema nenhum de falar Ceará, tiramos o penta do Ceará. Então, as dificuldades eram essas. Inexperiência, um descrédito muito grande, uma desconfiança das pessoas de se tem capacidade de fazer o que um cargo desse, e um momento extremamente difícil, né, que o clube enfrentava. A gente falou desse início, né, que realmente muito difícil, mas depois acho que com muita fé, trabalho e dedicação, as coisas boas, né, foram acontecendo. E a gente vai pedir para nossa produção colocar agora aqui no telão pergunta no vídeo de um jornalista que você conhece muito bem, e é já para a gente entrar no assunto da transformação.
Qual foi o papel do Marcelo Fala, Paes Caio, nessa tudo bem? transformação? Muito obrigado aí por esse espaço para fazer uma pergunta para o Marcelo Paes. Então, antes de mais nada, um abração para você, Caio, e para você, meu amigo e irmão Marcelo Paes, com quem eu tive o prazer e a alegria de dividir o livro da CEA Libertadores, Sucesso, onde o Marcelo conta sobre a ótica dele, bastidores, né, da arrancada do Fortaleza da terceira divisão até a Libertadores da América, que tem mais uma, aliás, em 2025. Bom, tô aqui para fazer uma pergunta para você, Marcelo, e vou te colocar em maus lençóis. Brincadeira. Queria só que você nos dissesse qual foi o pilar de construção desse Fortaleza 2025, desde os momentos mais difíceis até agora. Eu sei que pelo menos um eu posso adiantar aqui, né? A profissionalização do clube, em especial do departamento de futebol. Mas o que mais levou o Fortaleza ao sucesso que tem hoje? Um grande abraço para vocês. Valeu, Pisato, brigadão aí pela participação. Em outras palavras, qual foi a receita, né? Se é que pode se falar aqui qual foi a receita para essa transformação do Fortaleza. Primeiro, agradecer ao Pisato, um amigo, uma pessoa que eu admiro muito, né? Um cara do bem, né? Um cara muito do bem. E eu digo, Pisato, nós estamos ligados eternamente, meu irmão, porque o livro tá ali, tá ali. Marcelo Na Paes história. fala da história. Não tem quem tire mais, então a vida inteira tem uma obra que foi escrita por nós e tá ali e vai ser lembrada, né? E conta justamente essa trajetória, como ele falou, da CEA Libertadores. Ele perguntou e respondeu, porque era profissionalização mesmo, né? O principal item é Era isso. o principal item que faz o Fortaleza crescer e é a profissionalização. Claro que dentro da profissionalização a gente pode ampliar esse leque, né, para formação de equipe. Quando eu falo equipe, estou falando de diretoria, de gestão, meritocracia dentro da equipe, só ter gente qualificada no setor que tem que ter aquela pessoa dando exemplo prático disso. O diretor de marketing é um grande publicitário. Sim. O diretor financeiro é um grande especialista Todas as áreas, né? no mercado financeiro. O diretor de patrimônio é um grande engenheiro. Então você tem gente qualificada naquela área. Setor. Não é coleguismo, não é por indicação do presidente que pediu. Por competência. É por competência. Então são pilares da profissionalização: equilíbrio financeiro, saber lidar com os momentos difíceis e nos momentos bons, porque são nesses picos que às vezes se toma a decisão errada pela empolgação ou pela frustração. Então, resiliência é uma palavra que pesa nesse quesito, mas Pisato, como bom jornalista e como quem me conhece, né, a gente conversou aí por anos para poder produzir o livro, profissionalização é o pilar maior desse trabalho. E esse trabalho, você vem, né, entrou em 2015, mas um presidente, a partir ali de 2018, chamou a atenção de muita gente pelo Brasil, né? O trabalho do Marcelo Paes, a gestão que é feita no Fortaleza, tem sido exemplo pelo Brasil todo, em outros clubes. E a gente sabe de alguns convites. Por que você não aceitou? Teve não vou lembrar aqui o ano, Paes, mas teve uma entrevista que você deu que você disse: eu recebi proposta de salário de jogador grande, top, de Série A do Campeonato Brasileiro. Então, e tenho certeza que não foi uma proposta. Mais de uma, mais de duas, mais de três. Por que o Marcelo Paes decidiu ficar no Fortaleza? Bem, realmente houve propostas, né? Foram 3 propostas objetivas para mim, 3 propostas nesse período. Vou falar porque é público, né? Botafogo, Corinthians e Atlético Mineiro, em momentos diferentes. O do Corinthians foi o que ficou mais evidente ali, público. Sempre fiquei muito honrado, porque são grandes instituições, né? O Botafogo virou campeão da Libertadores e brasileiro depois, né? Se eu tivesse ido, né? Já... Mas todas as decisões de permanência, né, foi com convicção, porque eu entendo que ainda tem coisas a fazer pelo Fortaleza, ainda é um processo em construção. A lealdade que eu tenho ao Vojvoda também, porque todas essas propostas foram já no período do Vojvoda no Fortaleza, coincidentemente. E quantas vezes eu disse: poxa, fica aqui mais um tempo, precisamos de você, vamos fazer junto. E ele topou. Porque para o Vojvoda ficar, é mais difícil ainda do que para eu ficar. Porque o Vojvoda totalmente é estrangeiro, né? A família mora na Argentina, né? Então ele teria motivos para sair. Ele teria motivos para dar um outro passo. Mais do que eu. Sim.
E se ele ficou, então eu achei que eu também deveria ficar. Então esse foi um dos motivos, né? Essa parceria, essa lealdade, a fidelidade que ele tem com o clube. Entender que o Fortaleza ainda tem passos a serem avançados. E no último, mais recente convite, que foi o do Atlético Mineiro, né? Que eu respeito demais. Foi agora? 2024? Foi. Para virar o ano, né? Seria Sim. para 2025. Pesou muito o processo de SAF do Fortaleza, que a gente pretende fazer uma venda minoritária, né? Minoritária de ações do clube. E eu sei que o mercado enxerga o Fortaleza e enxerga o Marcelo Paes no Fortaleza. Então, se o Marcelo Paes sai nesse momento, eu acho que eu atrapalharia o Fortaleza nesse processo. Ia perder, ia demorar mais o processo, ia alongar mais o processo. E aí eu acho que não seria justo, né, com a instituição também que sempre me abraçou e que eu devo muito. Então, isso pesou muito. Entendi. É um time que está a cada ano em crescimento. E aí vamos falar aqui um pouquinho de dinheiro, Marcelo Paes. Você me corrija se eu estiver errado, mas se não me falha a memória, a folha do Fortaleza em 2024 era na casa ali dos 7.200. 7 milhões. Vai ter um acréscimo de quanto? Vai aumentar um pouquinho. Pouquinho para quanto? Vai passar de 8, de 9? Como rapaz, é que é? Rapaz, não faça eu falar igual o Papelinho, não. O Papelinho diz assim, você trabalha na Receita Federal? Grande figura, o Papelinho. Eu adoro o Papelinho. Amigo e irmão da vida e do futebol. Vai aumentar mais um pouquinho, vai aumentar mais um pouquinho. Tá sigilo. Por enquanto vamos deixar no sigilo. Estamos formando o time, né, ainda, então vamos deixar, não é que seja sigilo, você sabe que o Fortaleza é um clube muito transparente. Mas como a gente ainda está em montagem do elenco, quando finalizar o elenco aí, a gente passa o número real. Paul Fernandes, Dila Borreiro, Diogo Barbosa, tem o Breno goleiro, algumas contratações, né? Enfim, novidades para essa temporada de 2025. E aí eu pergunto para o Paes, todas essas contratações realmente ali, junto com a comissão técnica, com o aval do Vojvoda, para que sempre dessa forma? Sempre, qualquer contratação passa pela comissão técnica, passa com o aval do Vojvoda. No Fortaleza não existe esse negócio de o jogador da diretoria, jogador do presidente, jogador do CEO, não existe. É do técnico. É do clube, porque passa pelo CIFEC, passa pela direção de futebol, tem que ter o aval do treinador, mas é uma contratação do clube. Entendi. Qualquer uma. A gente falou aqui de dificuldades de transformação. Eu vou pedir já para a nossa produção também começar a colocar aqui algumas fotos na tela, Paes, nesse nosso bate-papo, que eu queria que você comentasse em cima de algumas dessas fotos e algumas dessas lembranças. Vamos começar com essa aqui, ó. O Marcel ainda pequenininho, chorando. Aqui foi em Juiz de Fora, acesso do Fortaleza, saiu, como a gente costumava dizer, do inferno da Série C, que parecia que o Fortaleza não ia sair nunca. Eu tava nesse dia aqui, fiz a cobertura desse jogo, e eu lembro muito bem, né, de algumas imagens aí do Marcel te abraçando quando acabou o jogo, aquele choro, aquele alívio. Aqui foi nessa tua trajetória, aqui você ainda não era presidente, né? Era o Eduardo Girão, Sim. Era o presidente nesse acesso, mas você já tinha um papel enorme, um papel fundamental. Digamos que está entre as 3 maiores alegrias do Marcelo Paes como gestor de futebol? Com toda certeza. Essa foto é exatamente no dia 23 de setembro de 2017. Sim. Do estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora, no dia do acesso. E esse momento aí, e o Marcel, meu filho, na época tinha 9 anos, e chorando, né? E ele me acompanhou nos anos anteriores em que a gente não conseguiu o acesso. Esse momento, ele recompensa toda a dificuldade dos 3 anos para chegar aí. Dos 3 meus, né? Como dirigente, e 8 como torcedor do Fortaleza. Então, Pai, só te interrompendo. Teve um período que você saiu, né? De 2015 e voltou em 2017. Não, saí no final de 2016. Sim. E voltei em final de março de 2017. Entendi. Eu lembro que teve um período que... Teve um hiato, né? Após a gente não subir em 2016 contra o Juventude, pouco tempo depois eu saí. Aí teve uma nova eleição no clube, já estava programada a eleição. O Jorge Mota ganhou de novo, né? E voltei no final de março de 2017. Foram uns 5 meses e meio fora. Entendi.
Então, esse período todo, né, de dúvida, de angústia, de sofrimento, de chacota, né, foi muito recompensado nesse dia. Então, esse dia foi extremamente especial, tá no meu coração. Viver isso com o Marcel, os registros que tem, o vídeo, foto, né, a alegria da torcida que estava lá, da torcida que ficou aqui. E de lá para cá, o Fortaleza né, foi crescendo Foi muito. crescendo Então, demais. e muito grato ao Eduardo Girão, que era o presidente da época, um amigo, e que me confiou, né, a vice-presidência e a direção de futebol. Eu lembro que tem uma entrevista do seu filho que ele diz assim: eu passei a entender o que era futebol em 2015, justamente no ano que você entrou no Fortaleza, e ele fala que era o dia mais feliz da vida dele, porque o Fortaleza tava subindo. Legal, assim, né? Poder viver esse momento. E dessa Série C de 2017 que o Fortaleza conseguiu acesso, me vem muito a lembrança, uma foto sua dentro do avião, vindo com a comissão técnica. Era o Galeano, Zago, o Zag, não vou lembrar o nome do preparador físico, Pacheco. que fazia parte lá da comissão do Zago. Aquele momento, o que é que pesou ali trazer o Zago? O que é que vocês decidiram ali internamente? Porque era uma decisão que precisava ser muito assertiva, antes né, do Paz? acesso, né? No caso da Antes do volta, acesso. Foi quando o Paulo Bonamigo Isso. saiu, né? A demissão do Paulo Bonamigo foi em São Luís, após a gente perder um jogo lá, O Sampaio. acho que pro Sampaio, 1 a 0. Sampaio. Corríamos risco de ficar fora do G4, faltavam 3 rodadas. E a gente entendeu que era um momento de mudança e fomos buscar o Zago. O Zago tinha sido o nosso algoz, né, em 2016. Ele era o treinador do Juventude em 2016, que eliminou o Fortaleza. Um nome de peso, um nome que a gente sabia que teria uma boa receptividade junto ao torcedor também, né? Um profissional extremamente experiente, que o Zago foi um vencedor como atleta, né, de seleção brasileira. Roma, foi campeão pela Roma, São Paulo, Palmeiras, né? Uma carreira excepcional. Como treinador já tinha os seus passos também, tinha trabalhado na Europa, tinha conseguido esse acesso com a Juventude, estava livre no mercado e a gente foi direto nele. A gente não teve outra negociação com o treinador. O Zago vamos... E aí negociamos e esse avião aí é que eu fui buscá-lo em São Paulo, né? De São Luís eu não vim nem para Fortaleza. A gente negociou, fui direto para São Paulo e a gente já voltou para Fortaleza juntos, né? E ele veio fazer o trabalho. E pouco tempo, mas algo que marcou e tá na nossa história também. Já que a gente citou aqui o treinador Zago, vamos colocar a foto do Marcelo Paes com outro técnico de futebol. E esse, né? O que é que o Marcelo Paes tem para falar? Assim, se eu deixar você falando, eu tenho certeza que vai aqui só meia hora ou mais falando de Juan Pablo Vojvoda. É o maior técnico da história do Fortaleza? Deixa ele construir mais história. Ainda não é? Não é que ainda não é, porque como ele ainda está construindo, eu quero que essa história se amplie. Então, se eu digo assim, já é o maior agora, não precisa fazer mais nada. Então, deixa ele construir mais. Quer mais. Ele construir mais, mas é uma pessoa excepcional. Tô falando aqui do ser humano, do cidadão, do amigo, do pai. Né? Um cara honesto, correto, decente, educado, gentil com as pessoas, de fino trato, justo, muito justo. E vencedor, né? É um vencedor, é um cara, é um idealista, né? Permanecer no Fortaleza para ele também é um ideal, é uma missão, é um objetivo maior, né? E um grande treinador, um cara que entende muito de gestão de pessoas, de gestão de grupo, de formação de elenco, hoje ele entende muito de futebol brasileiro, né? De calendário, de dificuldade, logística, de estádio, gramado. Cara excepcional e que certamente está no coração de toda a torcida do Fortaleza e que ele construa ainda mais história para quando essa história concluir, que espero que demore mais um pouquinho, aí a gente poder cravar que ele é o maior da história. Marcelo Paes, como bom cearense, já levou esse homem para provar uma buchada, uma panelada, as coisas boas que a gente tem aqui? Ainda não, esse tempo todinho. Não. Ele mora na praia, né, no Porto das Dunas. Gosta de um bom churrasco, como argentino gosta de um bom churrasco. Já fomos a alguns restaurantes aqui, mas eu também preservo muito a vida, o momento dele, com a família, com os amigos. A gente convive muito no PC
Ocasionalmente, em alguma situação social, ele é muito gentil sempre que a gente convida para qualquer coisa, né? Já fomos em um condomínio que tinha um grupo de tricolores, os médicos tricolores queriam fazer homenagem a ele foi. Né? Ele não é um cara difícil, mas a gente preserva, né, também o tempo dele de Claro. descanso e tudo. Mas buchada e panelada ainda não. Ainda não, né? Não. Eu também não gosto não, viu? Gosta não? Gosto não. Não É vou mentir. mesmo? Não acredito. Mas um cuscuz é bom. Cuscuz sim, é gosta, bom. né? Baião de dois, Ô, carne de rapaz. sol, Ô, rapaz. feijão verde. Ah, aí sim. Então, isso aí já deve ter provado, né? O Voivoda. Feijão verde, não conhecia. Falando de um outro técnico, acho que um momento ali importantíssimo da tua passagem no Fortaleza foi a contratação do Rogério Ceni. Naquele momento da saída da Série C do Campeonato Brasileiro para disputar a Série B e passar por aquela transformação, trazer um nome de peso, né? O Rogério Ceni é um cara que é conhecido mundialmente, né? Pela carreira que teve no São Paulo, seleção brasileira, sendo pentacampeão do mundo. Então, foi um momento chave dessa tua gestão? Foi, sem dúvida alguma, um momento chave. Trazer o Ceni? Até porque foi justamente o começo da minha gestão, né? Como presidente. Como presidente. Né? O primeiro ato foi viajar a São Paulo, também São Paulo, né? Coincidentemente igual do Zago, e na casa do Rogério Ceni, primeiro ato mesmo. Eu assumi, se eu não me engano, dia 6 de novembro de 2017, era uma segunda-feira. Na terça de manhã, vou para São Paulo. Para conversar com o Ceni. Conversar com o Ceni. Já estávamos conversando antes, né? Fortaleza. Depois eu assumi, começou com o Girão, a negociação. O Girão passou para mim, o Girão ia sair, né? E aí eu conduzi e fui lá, primeiro ato como presidente. Foi a São Paulo, na casa do Rogério Ceni. O que é que tu falou pro Ceni para convencer o Ceni de vir treinar o Fortaleza, um clube? Me venha pra cá que vai ser bom. Foi só isso. Não, vamos lá. Primeiro assim, Rogério... Porque muita gente, assim, quando começou aquele zum. Rapaz, o Ceni vai... isso é loucura, não vem. Eu vou tentar lembrar aqui, né? Não vou tentar lembrar. Primeiro, era o centenário do Fortaleza. Sim. Ele ia ser o treinador do centenário. E o Rogério tem uma conexão com o número 100, a questão dos 100 gols e tal, com marcos históricos, né? Então, acho que isso pesou e a gente olha, é o centenário do clube. Segundo, você vai montar o time. O time da Série C não vai ser o time da Série B. A gente sabe que precisava qualificar. Tem que qualificar. Então, você vai participar de toda a montagem do time do jeito que você gosta de trabalhar, do jeito que você gosta de jogar. Ele tinha tido uma experiência negativa no São Paulo, um ano anterior, em 2017, né? Mesmo ano, na verdade, eu conversei com ele em 2017. Ele foi demitido no São Paulo, foi o primeiro trabalho dele como treinador, acho que em maio ele foi demitido. E nessa conversa que eu tive com ele, que durou uma tarde, ele disse várias vezes assim, eu preciso de um ano. E a gente falava de vários, porque eu levei, na verdade ele tinha uma lista de perguntas, acho que foi 60 perguntas digitadas e tal. De tudo você imaginar. Um podcast. Quase um podcast. Foi muito mais do que um podcast. Foi umas 3 horas lá, até Fagner a gente cantou. É verdade, verdade. Então, ele dizia, e eu preciso de um ano. Aí a gente tinha mais 4, 5, 6 perguntas. Ele, eu preciso de um ano. Eu disse, eu vou dar. Não se preocupe não, você vai ter um ano de trabalho. Você vai ter. Então ele sentiu, acho que essa convicção, né? Essa questão de montagem do elenco e tudo que ele perguntou e eu disse, isso dá, isso não dá, isso pode, isso não pode, isso a gente consegue fazer, isso a gente vai tentar. E acho que ele entendeu também que era importante. E a outra coisa muito importante, que isso veio mais dele pra gente. Ele disse, eu vou porque eu acredito que lá eu tenho chance de ser campeão. E eu só trabalho para ser campeão. Para ser vencedor. Para ser campeão. O título para ele é algo... Sim. Indispensável. Até porque foi uma carreira toda sendo campeão. O Rogério tudo, né? Não saiu do São Paulo. O Rogério teve proposta de clube inglês, de clube alemão, mas não eram clubes de ponta. O Rogério é o goleiro, né? Sim. E ele não foi porque ele dizia, eu não vou ser campeão, então não vou. Então isso também pesou, né? E o legal é que o título de campeão não foi o que se imaginava no primeiro ano, né? Porque pensava-se o quê? Não, o Fortaleza vai brigar para ser campeão cearense. E brigou, né? Perdemos na final. Perdeu na final. Ninguém imaginava que a gente ia ganhar a Série B, até porque nunca tinha ganho. E ganhou assim a passos largos. Liderando os 36 das 38 rodadas. Então, essa é a questão de ser campeão também. Entendi. Muito legal, né? Saber um pouco assim dos bastidores aí dessa vinda do técnico Rogério Ceni. Vamos ver aqui uma outra foto,
que pode ser do Marcelo Paes tendo uma experiência na seleção brasileira. Aqui, ó, ele tá de costas, mas é um papo com o técnico Tite. Aqui eu tenho certeza que em nenhum momento na tua vida tu imaginou viver isso aqui. Ou tô enganado? De ser Não, quando eu era criança, eu sonhei em ser jogador da seleção brasileira, né? Criança, assim, Aí todo quem não sonhou em ser um jogador de futebol. E quem não sonhou, Skank, né? É. Samuel Rosa. Não imaginava também, né? E foi um momento... Foi maravilhoso viver isso aí, sabe? Foi muito legal, ter uma memória muito boa, né? Foram, sei lá, 12 dias, mais ou menos. Coreia e Japão, 2 países que eu não conhecia, 2 culturas que eu não conhecia. Chegar lá e conviver com o Tite, que eu tenho uma profunda admiração, ético, correto, educado, líder, né? Conviver ali com grandes jogadores, né? Naquele grupo tinha Neymar, Vinícius Júnior, Casemiro, Marquinhos, Alisson, né? Era um grupo muito qualificado. Tinha alguns chegando ali, Richarlison, Paquetá, Martinelli. Acho que o Felipe Coutinho também estava nessa convocação, né? Então, Daniel Alves, né? Então, conviver com grandes figuras do futebol mundial. E aí tinha na comissão técnica Tafarel, né? O Tafarel é uma figuraça, contador de piada, anima o ambiente. Ídolo, né? Ídolo. O Tafarel trabalha no Liverpool, né? Pouca gente sabe, mas ele trabalha no Liverpool e na seleção brasileira, não é só na seleção. Então foi grandioso viver aquele momento, aprendizado. Foi muito, muito bom. Então é uma memória que eu trago, assim, com muita alegria no coração. Massa. Se pintar outro convite, Marcelo Paes... Pra seleção, pra chefiar a delegação, vamos. Tá dentro, né? Tô dentro. E aí foi uma das poucas vezes que o Marcelo Paes ficou de fora de algum jogo do Fortaleza. Isso. Já me disseram que você tem mais ou menos um número aí na cabeça das partidas. Já passou de 800? 800 jogos? Tá perto de 800 jogos. Tá perto de 800. E aí, quantos eu deixei de ir, né? Sim. Dentre os 800, talvez uns 10, 12 jogos. Só isso? Só isso. Dentro ou fora de casa. E deixei de estar no estádio, né? Mas acompanhei de onde eu estiver. De onde eu estava. Sempre acompanhei. Esteve presente ali com o elenco, né? Elenco, 10, 12 jogos. Isso é muito importante. Como gestor, estar presente em todos os momentos, praticamente. Eu entendo que sim. Eu entendo que é válido, que ajuda. E ajuda, quando eu digo ajuda, não é só ajuda naquele dia do jogo. É no trabalho como um todo. É as pessoas saberem que o dirigente vai estar lá, que a figura vai estar lá. Marcelo Paes é todo dia pro PC? Praticamente todos os dias. Não vou dizer todo dia, porque excepcionalmente Sim. Pode ser que eu esteja em Fortaleza e não vá ao PC, é muito raro. Mas tem alguma agenda, alguma viagem, alguma... quando tá viajando, né? Quando eu viajo, vou muito a São Paulo, vou a Brasília, vou ao Rio. Brasília é muito pouco, mas Rio e São Paulo muito mais. CBF fica no Rio, então sempre tem assuntos institucionais, às vezes patrocínio, negócio, né? Ligado a Fortaleza, então às vezes eu tô fora. Mas não sendo todo dia, o PC é o meu caminho. Tô lá diariamente, gosto do ambiente, das pessoas, né? Dos funcionários, as pessoas mais humildes que estão lá, que recebem com um sorriso, que abraçam, que estão felizes com o que tem vivido no Fortaleza. Algumas delas passaram muito tempo no clube, estão há muito tempo no clube e viveram momentos bem complicados, né? Difíceis de Imagino. Tudo que se possa. E hoje vivem com alegria, com boa renda, com realizações pessoais a partir do que aconteceu no clube. Então é legal conviver com essa turma. E aí a gente vai tocar num assunto agora, mas você falou da pessoas que estão ali que viveram momentos difíceis, complicados. Tá com mais ou menos 2 meses, ou menos do que isso. Você fez uma postagem na sua rede social. Era um recorte de uma manchete de um jornal. Falava que a Kombi, que o Fortaleza foi fazer a pré-temporada. Eu lembro bem que o Fortaleza fazia pré-temporada Beberibe, Paracuru, em cidades, né, do nosso... Não foi Paracati, não? Foi não. Rapaz, sim, agora que não vai mesmo, pois né? Agora só tá indo pros Estados Unidos. Mas o Leão do Interior foi Aracati. Foi sim, com Clodoaldo, Rinaldo. Eu fui também. Tava lá? Foi. Pronto, olha, e como é que é
eu pergunto isso pro Marcelo Paes, mas eu imagino como é que não fica o sentimento dessas pessoas que estão no dia a dia do clube. E quando lá, a Toinha, o Sexta-feira, o Cícero, o Andrezinho e tantos outros, que já tem aí mais 2, 3 décadas dentro do clube, de viver esse momento de Fortaleza fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos. Eu acho que essa é uma prova, né, da evolução do clube. É uma prova dessa linda história que a gente vive, né? Está vivendo e vai continuar construindo. Eu acho que isso serve de inspiração para empresas, para organizações, para clubes de futebol e para pessoas. Né? Poxa, eu posso também sair da dificuldade, trabalhando de maneira séria, prosperar, crescer e chegar em algo grandioso. Os funcionários do clube vivem muito isso. É muito legal ter muitos funcionários que viveram a Série C e estão no Fortaleza, na Série A, na Libertadores, com performance. Não é por gratidão, não. O Sexta tá ali porque ele é um roupeiro excepcional. A Toinha tá ali porque ela é uma auxiliar de nutrição competente e ela faz extremamente bem ao ambiente do Fortaleza. Ela é fundamental no Fortaleza, a Toinha. Não é por gratidão, não é porque... Não é porque ela tá com bastante tempo que tem que ficar. Exato, não é porque ela tem 54 anos de Fortaleza, não, que é uma coisa absurda, né? Demais. É porque ela é boa, ela se garante, entendeu? Então, e eles viveram tudo isso. Aí eu vou contar uma historinha que ilustra isso, né? O Sexta, o de Sexta, essa viagem aí para os Estados Unidos vai te levar muito material, né? Pô, vários dias fora e tal. Presidente, é muita coisa, me chama de presidente ainda, né? Muita coisa para levar e tal. Mas olha, na época de Paracuru, a gente levava até a academia. Olha como era. Porque ele ia para uma cidade que naquela época não tinha estrutura de academia. E aí o presidente chegava um caminhão, desmontava os equipamentos, tudinho, os aparelhos, botava no caminhão. Quando chegava lá, aí tinha que tirar os aparelhos, montar. Até a academia levava para fazer a pré-temporada no interior. E hoje a estrutura é outra, né? Então, isso é legal de lembrar. As mesmas pessoas viveram isso e tem essa história para contar. Hoje a experiência da viagem é diferente, não precisa levar equipamento de academia, né? Tá tudo lá. Tá tudo lá, tudo prontinho, inclusive. Levar roupinha de frio. Tudo realmente muito diferente. Temporada de 2025 já começou. Qual a meta, assim, do Fortaleza? Acho que as metas, né? Em cada competição. Tem de novo Cearense, Copa do Nordeste, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. Mais uma vez o calendário do Fortaleza recheado de competições, de muitos jogos. Eu imagino que nesse planejamento já tenha feito Campeonato Cearense, é para ser campeão, a Copa do Nordeste, a Libertadores. Como é que foi feito esse planejamento, Paes? Em Campeonato Cearense tem que brigar sempre para ser campeão. Campeonato Cearense, salvo poucas exceções, vai terminar no mata-mata, Fortaleza e Ceará. Salvo poucas exceções históricas, né? Históricas. Acontece pontualmente, né? Mas não é a regra, né? Sim. O normal é que chega na final, Fortaleza e Ceará, e é um mata-mata. 2 jogos. E aí quem se garantir mais naquele momento vai ser campeão. Vamos brigar para ser campeão. Copa do Nordeste, também brigar para ser campeão, somos os atuais campeões. Eu acho que essa vai ser a Copa do Nordeste mais difícil. 5 times de Série A, né? 5 times de Série A, orçamentos maiores, né? Legal viver isso, bacana, aumenta nível, prepara, brigar para ser campeão, né? É o que o Fortaleza pensa. Eu não estou prometendo que vai ser campeão, mas a gente vai brigar para ser campeão. Você sabe que se o Fortaleza for eliminado na Copa do Nordeste em algum momento, a torcida vai ficar chateada. Vai. Né? Se for nas quartas de final, se for na semifinal, se for vice-campeão, ela vai ficar chateada. Então, a gente tem que pensar... A cobrança tá sempre... lá em cima. Lá em cima. Copa do Brasil, acho que tá na hora da gente voltar aí mais longe. Tem 2 anos que a gente para aí no meio do caminho. Sorteios não foram tão generosos, mas... sorteio é sorteio para todo mundo. 2021 chegou até a semi, que foi a melhor campanha do time. Foi uma campanha excelente. 2022 fomos às quartas, né? Perdemos pro Fluminense naquele jogo polêmico lá no Maracanã. A gente fez 2-0 e árbitros ali marcaram um pênalti que até hoje eu não entendo, o cara saindo da área.
E depois o Fluminense empatou, e aí 23, 24 a gente caiu de forma mais precoce contra Palmeiras e Vasco, né? Então, a gente quer ir mais longe esse ano, né? Minimamente nas oitavas. Quarta de final já seria bem bacana, e aí depende do momento. Competição de mata-mata, o momento é determinante. Qualquer que seja, Sim. né? Ah, o time tá bem, mas o próximo jogo dessa competição é daqui a 1 mês e meio. Aí ninguém sabe como é que vai estar. amigo, Tem tanta ninguém coisa sabe. acontece no futebol em 1 mês e meio. Como é que vai estar o seu time e o time adversário? Porque às vezes esse tempo é favorável a você. Sim. Você pega o adversário fragilizado, trocou de Mas treinador. pode ser ao contrário. Pode ser ao contrário, né? Então, é mais difícil prever. Libertadores, passar de fase, acho que é um baita objetivo passar de fase, chegar Como novamente às Já oitavas. aconteceu isso Como em já 2022, né? Na aconteceu, primeira estreia. experiência. Tudo depende também do sorteio, tem um sorteio generoso, para ver se passar em primeiro fica mais fácil chegar nas quartas de final, se passar em segundo já fica mais difícil, mas passar de fase já seria algo bacana. E o brasileiro, que é a competição mais importante, né, brigar de novo para estar em competições sul-americanas. Não vou prometer que a gente vai de novo brigar pelo título, que vai chegar em terceiro ou quarto lugar. Não gosto de prometer isso antecipadamente. Vamos preparar o time para grandes competições, com ambição. A gente tem uma ambição de um título maior. Era isso que eu ia te perguntar. Nós temos essa ambição, acho que... Falta isso. Falta isso. Nesse momento, falta isso. E quando a gente conseguir isso, alguém vai dizer, falta algo a mais, é normal. O torcedor é insaciável e a gente quer sempre evoluir. Mas hoje o nosso desejo ali, a nossa ambição maior é conquistar um título ainda maior do que o que já temos. Temos títulos grandes. Eu acho que a Copa Nordeste é um título grande, importante. A Série B é um título interessante, né? Não queremos disputar de novo a competição, mas é um título que dá orgulho ver, dá orgulho lembrar o que a gente viveu naquele período. O pentacampeonato, para mim, é um baita título. Pentacampeonato estadual, que eu tenho a honra de ter sido presidente dos 5 títulos. Tenho uma honra, vou guardar isso no coração para minha história. Eu acho um baita título, que é difícil, meu amigo, você ganhar 5 vezes seguidos, né? Mas a gente pensa em algo ainda maior. Qual? Não sei. Isso que esse é algo maior, Sul-Americano, uma Copa do Brasil. Poderia ter sido a Sul-Americana, bateu na trave, pode ser uma Copa do Brasil, pode ser outra coisa. Vamos ver. E vamos ver agora, sabe o que, Marcelo Paes? Volta aí. Se o homem tinha jeito de jogador. Fazia gol demais, viu? Jogava de quê? Teimoso. Pivô e centroavante. Pivô e o quê? Pivô no salão, centroavante no campo. Tá aí. Mas esse estilo aí não tá legal, não. É isso, cara. Isso aí eu fui campeão nesse dia. Isso aí foi em que ano? Qual foi o jogo? Era base? O que era aí? Isso foi janeiro ou fevereiro de 1998. Categoria de base do Fortaleza. Fizemos a final de um campeonato. Qual ano? Janeiro de 98. Janeiro ou fevereiro de 98. Não era nem nascido. Não. 99. Não era nem nascido. 99. Tu não era nem nascido? História é essa? 99. 98 eu joguei pelo Centro Esportivo União. Fomos campeões da Copa Raimundo Fagner, que era como se fosse o campeonato cearense na categoria. Não tinha sub-15 na época. Legal. Né? Aí o Fortaleza chamou alguns jogadores do União para jogar esse campeonato pelo Fortaleza. Eu fui um deles. E fui titular e fui campeão pelo Fortaleza. Esse dia aí foi um dia de título. Não dá para ver direito, mas eu Isso acho é o PV, que né? É o PV. O PV. E ganhamos do Tiradentes nos pênaltis. Fez gol nesse dia, não? Não, foi 0-0 e foi pros pênaltis. Eu ia bater o 5º pênalti, que era o do título. Aí não precisou. Não precisou. Tirou a Mas fiz gol jogando pelo Fortaleza nessa competição. E a paixão pelo Fortaleza? Casa do pai? De algum... Rapaz, não. Meu pai era ferroviário. Hoje ele é Fortaleza, né? Mas ele tentou me incentivar a torcer ferroviário. E qual foi a influência? Eu morava num condomínio no bairro Papicu. Tinha um amigo meu lá, um cara mais velho, né? Eu era mais amigo do irmão dele, pela idade. Mas ele é o Carlos Henrique, hoje mora em Crateús. E ele incentivava os meninos menores a torcer Fortaleza. Então ele incentivava, falava e tal. E eu lembro dele ter despertado isso em mim, né? E aí comecei a ir pro estádio. Meu pai levou algumas vezes, aí como ele não torcia Fortaleza, aí quem me levava pro estádio era o Romero Vieira, irmão do Renan Vieira. Sei quem é. O Romero, irmão do Renan, que é primo do meu pai. O Romero passava lá em casa, me levava, ia pro PV algumas vezes, depois eu aprendi a ir sozinho.
né? Aí pegava o ônibus no terminal do Papicu, ia 13 de maio, ia pro PV, e aí a paixão. Aí comecei, garotinho ainda, voltando ainda no tempo do Carlos Henrique, aí eu comecei a, poxa, como é que eu acompanho o Fortaleza? Pai, como é que eu acompanho? Não, tem a Rádio Assunção, né? Que a Rádio Assunção era mais ligada ao Fortaleza. Aí eu comecei a ouvir ali Júlio Salles e tal, na Rádio Assunção, né? E aí fui cultivando isso e aprendendo e gostando e amando. Esse Marcelo Paes aí tinha vaga no time do Vojvoda? Tinha nada, tem a menor condição. Dava não. Não, dava não. Dava não. O Luceiro é melhor. Não ia nem relacionado. Não ia não. Não ia não. Eu jogava bem. Eu tinha qualidade para fazer gol, né? Eu não era um driblador, nem velocista. Mas eu tinha inteligência de posicionamento, finalização com as duas, finalizava com a direita, com a esquerda. Tinha inteligência de jogo, posicionamento, faro e finalização. Eu fui muito campeão no futsal, muitos títulos. Futsal Isso é uma paixão, né, do Marcelo Paes também? Sim, base, colégio, né, viagens de futsal, jogando competições. Então, no campo eu joguei menos jogos, bem menos jogos. Naquela época tinha menos, né, assim, era mais difícil, era longe. Mas para eu treinar no Fortaleza era um sacrifício tão grande. Por quê? Eu estudava onde hoje é o Darwin, né, da nossa família, e o treino do Fortaleza era tipo 2 horas da tarde. Então, no dia do treino... Lá no PC. Lá no PC. Aí, no dia do treino, eu ficava direto no colégio, almoçava lá, não lembro nem como é que eu almoçava, pedia uma quentinha, eu era da cantina. Sei que eu almoçava lá e ia sozinho de ônibus. O pessoal, o Marcelo Paes, andei muito de ônibus na minha adolescência, me virei porque eu queria jogar futebol. Entendi. E o meu então pai fazia esse sacrifício Meu pai não tinha tempo, trabalhando feito louco, a minha mãe não tinha carro, né, não dirigia, depois que ela passou a dirigir, também não tinha tempo, também trabalhava. Eu disse, se eu for depender deles, eu não vou fazer o que eu gosto, o que eu amo, que é jogar futebol. E aprendi, me virava. Aí almoçava no colégio, pegava a bolsinha, ia pro treino do Fortaleza, chegava no PC. O meu sonho era jogar no campo do PC. Mas a gente não podia jogar. Só treinava. Nem treinar. Jogar assim, nem treinar. Não treinava lá. Ali era só pro profissional. Não tinha CT Ribamar Bezerra, não existia CT. E vocês treinavam onde? A gente ia... Aí onde eu vou contar o sacrifício. Você ia até o PC, de lá saía... Ia até o PC. Aí tinha um lugarzinho debaixo da arquibancada que era uma rouparia. Pegava o material e nós íamos andando ou para aquele campo da Parangaba ali, que hoje é do lado do ginásio da Parangaba, que hoje é uma areninha. Eu sei. Era um gramado ali que a gente treinava e de vez em quando passava uma vaca, um boi no meio do campo. Para o treino, deixa Exatamente. A vaca passar. Do lado da Lagoa da Parangaba, tinha um campo que hoje é uma areninha, a gente ia andando até lá. Ou a gente ia andando até a Universidade Federal. O UFC. O UFC pelo outro lado, né? Aqui é o PC. Para vir para o campo da Parangaba, a gente andava bem pouquinho para cá. Mais perto. Ou então a gente andava muito até o campo da UFC. E a gente andando de chuteira, o roupeiro ia levando o material, água, a gente ia andando até... Isso aí, tu tinha quantos anos na época? 15 anos. Tá. Às vezes o dia do treino era o dia do curso de inglês. Eu fazia curso de inglês. Minha mãe obriga, você tem que fazer curso de inglês, você tem que aprender. Aí eu saía correndo do treino, chegava no PC, ia correndo do PC até o terminal da Lagoa para pegar o ônibus e vir aqui para Dom Luiz. Para não perder a aula. E muitas vezes eu chegava atrasado, porque não dava tempo. E a aula de inglês é bem curtinha, né? É 1h30. Eu chegava com 20 minutos, todo suado, né? E aí era um sacrifício, né? Conciliar tudo isso. Mas eu vivi isso. Essa foto tá aí hoje porque eu vivi isso. Eu tenho muito orgulho de ter vivido isso. E 2025... Jogava futsal também na época, né? Era campo e salão. Futsal. Só que o futsal não era pelo Fortaleza, era pela ABB. E futsal era com Salmito. Com Salmito. Na ABB. Sim. E aí talvez você teve a oportunidade lá de conhecer e jogar com uma galera que hoje se tornou profissional, Faz né? Faz parte da minha formação, né? Ter jogado com o Dudu Cearense, que é da minha idade, o Oswaldo, que é alguns anos mais novo, o Rafael e o Rony, os dois irmãos, o Rafael que jogou muito tempo na Alemanha, né? Alemanha. Hertha Berlim, Borussia Mönchengladbach, onde ele teve... O Rony jogou no Fortaleza. Rony depois, eu como dirigente, trouxe o Rony, como também trouxe o Dudu. E foi importante naquele acesso de 2017. Demais, fez gols fundamentais. O Pio jogou futsal na ABB. Jogou no futsal na ABB. Aí trabalhou comigo também, foi muito importante no Fortaleza. Quem mais? Oswaldo, né? Como já falei, Rony, Rafael,
do cearense, essa galera aí. O Pinga, que é mais velho, que é 8-1, eu sou 8-3. Pinga, que jogou no Torino da Itália, jogou seleção de base, a gente também conviveu ali na ABB. Então, 2024 foi um ano, assim, bastante legal para o Marcelo Paes de ver também o Fortaleza fazendo história no futsal, né? Sim, foi um ano... Já que é uma modalidade que você gosta. Uma modalidade que eu gosto, que eu tenho uma ligação muito forte. É um trabalho que... Esse trabalho do futsal não foi conduzido diretamente por mim, né? Porque já havia... Era o Alex. O Alex conduziu muito bem esse trabalho, muito bem. E o time foi brilhante, né? Foi brilhante. Foi campeão brasileiro, foi vice da Copa do Brasil, foi campeão da Copa do Estado e vice do Campeonato Cearense e campeão da Copa do Nordeste. Das 5 competições, ganhou 3 e fez outras 2 finais. Então, foi um desempenho brilhante. Você falou de um título que tá faltando, um título maior, um título grande. Você espera viver isso no 2025? Espera chegar no fim do ano e dizer que... Não estou prometendo. Espero. Adoraria viver isso em 2025. Vou trabalhar para isso em 2025. Mas não estou prometendo. Acho que a cada temporada ficam coisas boas e algumas situações que precisam melhorar. Do 2024, o que é que você pega de lição para que o 2025 seja uma temporada melhor do que foi 2024? Porque é importante a gente dizer, tem muito torcedor. Inclusive, eu falei isso aqui recente participando de um podcast com a Juliana, dizendo que não dá para acreditar que tenha torcedor do Fortaleza reclamando da campanha que o time fez no Campeonato Brasileiro. Mas por incrível que pareça, tem. Mas era para ter chegado em terceiro e segundo, era o título, lá para ter disputado, enfim. Tem gente que não sabe ser feliz, né? Não. Sabe muita não. gente. Muita no mundo gente. inteiro. E não é, todas as situações. em Não é só todas no as futebol, situações. não. Não é só no futebol e não é um privilégio da torcida do Fortaleza. É em qualquer lugar do mundo. Tem gente que não sabe ser feliz. Essa é a verdade. Então, o que é que fica, assim, de lição do 2024 que, de repente, eu acho que isso a gente pode melhorar, eu acho que pode fazer diferente? Foi muito bom. Muito bom. A forma como terminou foi excepcional, a campanha do brasileiro. Mas eu acho que a gente tem que tentar que o começo do ano de 2025 seja melhor do que o de 2024. A gente não começou o ano bem em 2024. Perdemos jogos para times muito mais frágeis do que a gente. Empatamos jogos contra times mais frágeis do que a gente. Não fomos preponderantes nos clássicos, né? Então, tudo isso eu acho que deixou o torcedor chateado, preocupado, né? E desconfiado se a gente ia ter um ano realmente bom. Recuperamos na Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, a primeira fase foi horrível, né? Nós só classificando porque o formato de disputa permitia, que a gente fez menos pontos do que times do outro grupo. E na Série A a gente foi muito, muito, muito bem, né? Longe de qualquer risco de rebaixamento. Longe. Né? G4 sempre na vaga de Libertadores e durante um bom tempo brigando pelo título, chegando a liderar. Então, é tentar um equilíbrio maior. Se a gente terminar o ano como terminou 2024, é ótimo. Mas se a gente terminar e tiver um começo de ano melhor ainda. E a gente já tá perto de encerrar, Marcelo, mas falando de elenco, torcedor, a gente sabe que cada posição ali no time é importante. Precisa reforçar as laterais, o meio, o gol, a zaga, enfim. Mas o torcedor tem muito na cabeça o cara que faz gol. Gosta desse cara. O Lucero teve uma temporada incrível, apesar de nos últimos meses, né, deu uma queda de rendimento, vivendo um jejum de gols. Nesse planejamento, existe aí para 2025 um cara também assim, para fazer frente ali, brigar posição com o Lucero, que seja um goleador, de repente que esteja atuando aqui no futebol brasileiro e também fora do país, como o Vojvoda costuma gostar, muitas contratações estão vindo hoje do futebol sul-americano. Olha, eu acho que o Fortaleza tem ótimos atacantes, sabe? Moisés e Breno pelo lado esquerdo. Marinho e Pikachu pelo lado direito. Lucero e Kaiser como camisa 9. São 6 bons atacantes. Né? Cada um no seu momento rende um pouco mais, entrega um pouco mais, e é assim mesmo. Uma temporada de 73 jogos, como fizemos ano passado, tem que ter essa alternância natural. E você tem vindo de trás ali o Kevin, o Caleb, Pochettino, né? Então, eu acho que a gente tem muitos bons jogadores e contratação hoje no Fortaleza tem que ser para subir nível. Então, tem que trazer um jogador que seja melhor do que esses bons jogadores que nós temos. Não adianta trazer. Então, a gente tem que ter muita frieza, muita convicção,
né, estudo para fazer qualquer movimento num setor que a gente tem muito bons jogadores. A gente precisa falar de água mineral Serra Grande. É saúde que jorra da pedra. Uma empresa 100% brasileira com qualidade internacional. Já estou aqui com a minha água mineral Serra Grande, que apoia aqui esse projeto Futebora Cast. Deixa eu falar também do Mix Mateus, a rede de atacarejo que faz parte do coração de milhões de pessoas, de milhões de empreendedores. Então, deixa eu dar uma dica para você. Compre tudo para o seu negócio, compre tudo para sua casa no Mix Mateus. E você que pensa em adquirir a sua moto ou trocar aquela que você já tem, deixa eu falar para você, ó. Vende, contempla e entrega. Eu tô falando do consórcio Honda Nossa Moto. Aqui, olha, tem o número do telefone, o DDD 85981191300. Entra em contato, faz o teu orçamento, enfim, fica por dentro de tudo. Repetindo, ó, consórcio Honda Nossa Moto. A gente está encerrando o nosso papo, Marcelo Paes, mas eu vou pegar aqui agora uma bola de futebol. Fique tranquilo que não é para você fazer embaixadinha, não, porque... Já tava pronto aqui. Tava pronto? Já. Pronto, preparado e querendo? Vou É. pegar aqui a caneta. Só tem um autógrafo aqui até agora, uma assinatura, que é do Oswaldo. Tá, pô, que honra. Bom né? jogador, não é, Oswaldo? Ótimo jogador. Excelente, né? Craque, um dos mais importantes da nossa história, por tudo, né? Por ter saído da nossa base, por ter ganho o mundo, chegado à seleção brasileira, voltou pro clube, ajudou num momento muito importante e uma pessoa que, ó, meu coração. É, o Marcelo Paes disse que jogou. A gente colocou a foto aqui, então... Pergunta a ele. Ele sabe o que foi que ele disse aqui? Não joguei com ele não, ele era mais velho, era de outra geração e tal. Ele ficava me admirando, rapaz. Pra Você aprender. sabe por que o Oswaldo joga com a camisa 11? Por quê? Porque eu jogava com a 11 na ABB. Então é Ele inspiração. olhava assim, ó. Quer ser o Marcelo Paes quando eu crescer, ele dizia, né? Então aí a assinatura do Marcelo Paes aqui na bola do futebol, dupla de ataque. Então era ele na ponta. É, e eu por dentro. Ele driblava todo mundo e eu só botava pra dentro. É, lá ele. A bola, macho, é a bola. Eu entendi. Paz, muito obrigado aqui pela sua participação, por esse papo aqui leve, né, descontraído. Nem perguntei ali sobre alguns nomes, né, o pessoal tá dizendo que o Fortaleza tá conversando, né, enfim, fui bom? Excelente, Foi, como né? sempre, excelente como sempre. Marcelo Paes, que já foi comentarista, a gente já trabalhou em algum momento ali, algumas transmissões ao de vivo. futebol, ao vivo, do futsal, do futebol, enfim. Então, hoje ele entende um pouco quando o cara da imprensa também ali, né? Com certeza. Entende um pouquinho, entende, mano? Entendo demais. Não preciso responder tudo não, mas entendo demais. Valeu, Paes. Muito obrigado aqui pela sua participação no Futebora Cast. A gente agradece também aqui a Água Mineral Serra Grande, uma empresa 100% brasileira com qualidade internacional. Água Mineral Serra Grande é saúde que jorra da pedra. Então, ó, valeu. Em breve tem mais Futebora Cast aqui na Urb News. Um abraço, pessoal.